Conforme vimos na história da logística, desde o seu surgimento até os dias atuais, nós percebemos que a logística passou um grande período de tempo. E dentro desse período de tempo, ela houve uma evolução, um desenvolvimento dos seus processos. E é isso que nós vamos aprender aqui nessa aula de hoje. Com a ascensão do capitalismo, da globalização e do comércio mundial, as grandes empresas identificaram que aqueles processos logísticos que antes era aplicado ao contexto militar, ele poderia ser incluído dentro do meio corporativo, dentro das empresas, e assim desenvolver e alcançar melhores resultados. E com isso, hoje, atualmente, podemos comprar produtos de todas as partes do mundo, hoje com a velocidade cada vez maior. Agilidade, confiabilidade, qualidade e segurança são características que se desenvolvem mais a cada dia dentro do ambiente das empresas. E isso são características fundamentais para que a empresa sobreviva dentro do contexto, dentro da guerra comercial, hoje que é onde a logística está inserida. Tudo que hoje vivenciamos e o constante desenvolvimento é graças à evolução da logística. O que a gente quer dizer com isso? Se não fosse a logística inserida dentro desse contexto empresarial e o seu desenvolvimento, não ia ser possível que as empresas também se desenvolvessem até chegar no patamar de atendimento que hoje elas estão. Através dos caminhos da logística, o mundo se torna mais conectado, competitivo e desenvolvido. Então, essa é uma frase muito importante que a gente deve deixá-la marcada aqui nesse slide. Mas então, conforme a gente comentou, a logística surgiu há muito tempo atrás, é um período de tempo muito grande. E até chegar no status atual da logística, ela passou muito tempo e ela teve um desenvolvimento, ela teve uma evolução dentro desse caminho longo que ela percorreu. Não se sabe exatamente datas de corte. Nesse tempo a logística era dessa forma, passou mais um tempo, a logística ficou de outra forma, e passou mais um tempo, foi inserido outros processos. Não é assim que funciona. Ao longo desse grande período de tempo, para um melhor entendimento de como a logística evoluiu, a gente divide esse desenvolvimento, essa evolução, em 4 diferentes fases. A primeira fase, isso aqui nós já estamos considerando a partir do momento que a logística foi inserida no meio corporativo, dentro das empresas, ok? Aqui nós não estamos mais falando a respeito da logística naquele contexto militar, nas épocas mais antigas, não. Então, isso aqui, a logística já está inserida no contexto das empresas. Então, temos uma primeira fase que é caracterizada pela especialização. Então, as práticas comerciais ainda estavam bem no início, as empresas estavam muito preocupadas em entregar na data. Ou seja, dentro desse primeiro momento, a preocupação das empresas era entregar dentro da data que foi estabelecida. Então, aqui nós temos um foco muito grande nos transportes. E por que era um foco nesse ponto, em entregar na data? Os transportes, nesse primeiro momento, eles não eram tão desenvolvidos como atualmente. Então, nisso precisava de um foco, precisava de uma atenção especial dentro desse processo, que é o transporte, para que os produtos de fato chegassem dentro da data acordada com o cliente. Em uma segunda fase, nós pulamos da especialização para eficiência. Nesse ponto, aqui nós estamos falando em nível de estoque e capacidade de
produção. O que isso aqui quer dizer? Então, aqui, ó, a partir do momento que a logística entendeu como se desenvolver, como um transporte poderia ser desenvolvido e, de fato, começou a entregar resultados satisfatórios, ela entendeu que o nível de estoque e a capacidade de produção não estava em conformidade com a demanda dos seus clientes. Então, as empresas entenderam que elas precisavam elevar o nível dos seus estoques para atender a demanda do seu cliente e, em contrapartida, ela precisava ter uma maior capacidade de produção para que esse estoque fosse de fato abastecido. Então, as empresas passaram a ter um controle melhor do seu estoque, um controle e uma administração, isso voltado também para a sua capacidade produtiva. Naturalmente, a terceira fase, nós temos uma evolução da eficiência para eficácia. E o que aqui a gente vai estar falando? Atendimento à necessidade do cliente. Ou seja, nós já estamos com transportes bem, um processo de transporte bem estruturado, nós temos estoque suficiente para atender a demanda do cliente, isso alinhado à capacidade de produção da empresa, mas aí nós precisamos evoluir, nós precisamos nos desenvolver. Então agora nós vamos atender a necessidade do cliente. É uma administração um controle mais refinado, pois não adianta ter um estoque que ele não está nivelado com a demanda do cliente. Então, as empresas passaram a ter mais estudo, mais dados, mais estatísticas para chegar à necessidade do cliente. Necessidade, aqui nós estamos falando em característica de produto, especificação, quantidade, transporte, entregar dentro da data acordada. Então, ali o processo logístico teve que se desenvolver e evoluir mais uma vez. E, por fim, nós temos a quarta fase, que é caracterizada pelo período em que nós estamos vivendo, que é a fase da integração. Aqui nós estamos falando em gerenciamento da cadeia de suprimentos. Então, vamos recapitular de forma rápida. Primeiro, nós desenvolvemos o nosso transporte, de modo que a gente vai entregar os produtos dentro da data acordada com os clientes. Feito isso, nós elevamos o nível do nosso estoque juntamente com a nossa capacidade de produção, ou seja, não vai faltar produtos. Depois disso, nós vamos adequar o nosso estoque conforme a necessidade do cliente, ou seja, nós vamos entregar dentro do que ele precisa, da forma que ele precisa, com as características que ele precisa, de forma onde a sua necessidade será completamente atendida. E, por fim, nós vamos sair desse ambiente cercado, que é a empresa, e vamos passar a conectar com o que está fora. É o gerenciamento total da cadeia de suprimentos, é o Supply Chain Management. Então, o que acontece agora? Os fornecedores vão ser incluídos dentro desse processo de gerenciamento da empresa, ou seja, os fornecedores precisam atender a necessidade da empresa para que a empresa possa atender às necessidades do cliente. Quando a gente fala em integração, nós estamos integrando fornecedores, clientes, as diferentes áreas da empresa em um único propósito, que é atender a necessidade do cliente. Então, para que esse cliente seja de fato atendido, não é necessário somente que a empresa trabalhe dentro desse objetivo, é necessário que os próprios clientes ajudem a empresa com informações relevantes, as diferentes áreas da empresa se conectem nesse objetivo e que a empresa, juntamente com seus fornecedores, possam tratar a coisa de forma que ela vai ser corretamente atendida, para que quando todos esses processos sejam integrados, de fato alcance esse objetivo. E para finalizar essa aula, temos uma frase
aqui muito importante que retrata essa evolução, esse desenvolvimento da logística. Transportes mais ágeis e seguros, estoques configurados conforme a demanda do cliente, elevado nível de desempenho operacional, redução de desperdício, são alguns dos caminhos logísticos no sentido do sucesso empresarial. E como vimos, são os caminhos logísticos que permitem a constante evolução da humanidade.